Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. O Seis Sigma, pessoal, ele tem início aí em 1987, lá na Motorola, começou como um programa de melhoria de qualidade. Isso está bem detalhado no vídeo que vocês podem assistir depois. Ele chegou aqui no Brasil em 1997, no grupo Brasmotor, que hoje é Brastemp. Hoje, se não me engano, tem o nome de Whirlpool. Naquela época, o nome era Grupo Brasmotor. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com Seis Sigma aqui em 1998, numa empresa aqui no Distrito Industrial. Então, foi logo depois. Desculpa. Como? Isso é. Nada. Não, coisas de casa. Não, tudo bem. Não, sem problema. Está todo mundo se adequando a essa nova situação de fazer videoconferência e fazer em casa, né? Então, faz parte. Se entrar alguém aí, fizer um barulhinho, não tem problema nenhum. Muito bem. Então, como eu estava falando para vocês, eu comecei a trabalhar com Seis Sigma em 98. E desde lá, aí já são 20 anos trabalhando com essa metodologia. Bom, quando nós falamos em Seis Sigma ou Six Sigma, isso remete a esse símbolo sigma aqui, que é a representação do quê? Sigma representa o quê? Vocês aí, rebeldes? Boa noite. Boa noite, querido. Começando? Sou o Enio. Muito bem. Enio Lucas. Enio Lucas, seja bem-vindo à aula. Muito bem. Então, vocês, Salles, Poliana, Camila, o sigma, ele representa o quê na matemática? Alô? Oi. Quando eu vejo o sigma, eu me lembro de variação, né? Sim. Da parte, pelo menos é o que me... Te vem em mente. Isso, é o que me vem em mente. E o sigma, ele, na matemática, ele representa que indicador matemático? Desvio padrão seria. Desvio padrão, muito bem. Então, o símbolo do Seis Sigma, do programa Seis Sigma, ele tem uma relação muito forte com variabilidade, como eu disse, Salles, ou desvio padrão. Ele surgiu com esse conceito. Mas o programa Seis Sigma, ele não é só variabilidade ou desvio padrão. O programa Seis Sigma, ele é uma estrutura organizacional onde a organização ela busca uma visão e cultura relacionados a um programa de melhorias de processos, com um ponto muito forte que é com base em dados, coleta de dados, para atender requisitos críticos dos clientes. Então, essa disciplina de estatística aplicada ao Seis Sigma, nós vamos falar dos conceitos básicos de estatística que estão no programa Seis Sigma. Tudo bem até aí? Certo. Tudo bem. Muito bem. Uma relação muito forte do nível Sigma é com defeitos. Então, como ele é um programa que ele nasceu dentro de uma iniciativa de melhoria de qualidade, cada nível
nível de sigma é relacionado com, né, um desempenho do ponto de vista de defeitos do processo, que a gente pode relacionar com defeitos mesmo ou, né, partes por milhão. O nível sigma 6, ele representa um processo com somente 3,4 defeitos por milhão. E aí, esse é um nível de qualidade que, no primeiro momento, pode parecer muito alto, mas quando nós observamos processos hoje, processos que têm uma quantidade muito elevada, índices de qualidade abaixo de 0, alguma coisa por cento, no primeiro momento, eles parecem, putz, a qualidade está boa, porque o índice está 0, alguma coisa. Isso é algo que, na nossa cabeça, psicologicamente, quando a gente pensa um índice de defeito 0, você já pensa um zero na frente. E aí as pessoas, naturalmente, elas pensam, não, aqui está bom, não preciso melhorar tanto. Mas vamos fazer um paralelo. Qual empresa que algum de vocês trabalha e que quer compartilhar? Por exemplo, a Camila falou que participou de um projeto de Six Sigma na empresa. Que empresa? Midea Carrier. Midea. Uma empresa de ar-condicionado. Ok. Empresa de ar-condicionado. Tu tens uma ideia do volume de produção? Do volume de produção por dia? Pode ser. Pode ser por dia? Pode Em ser média, por uns 50 mil produtos por dia. Olha só, 50 mil produtos por dia. Por dia. Por dia. Quanto é que então, 50 mil produtos por dia, a gente fazendo uma conta simples, né? Então, colocar uma semana de 5 dias, 25 mil, 250 mil por semana, não é? Uhum. 1 milhão de produtos por ano, não é? Uhum. 1 milhão de produtos por ano. Ok. Só que um produto, ele tem quantas partes, tem quantas peças? Várias. Umas 100? Mais ou menos por aí. Umas 100. Então, se eu pegar 1 milhão vezes 100, nós temos aí 100 milhões. Quando nós falamos em defeitos por milhão de oportunidades, nós estamos falando isso. 100 milhões. Quanto é que é 0,5% de 100 milhões? Imagina isso. Vou pegar aqui a calculadora do celular, que hoje em dia, quando a gente fala em calculador, a gente pega logo o celular, né? Não é bem um calculador, né? Então, 100 mil, 100 milhões, vezes 0,5%. Nós estamos falando de 500 mil defeitos. Então, imagina em um mês 500 mil defeitos. Parece muito, não parece? Demais. Agora, quando alguém fala, olha, nosso índice de defeito é de 0,5%. Parece muito? Não. Não parece. Então, esse é um negócio que acontece na nossa cabeça. Quando alguém fala, olha, o nosso índice de defeito aqui é de 0,5%. Zero, quando a pessoa começa a falar zero alguma coisa, você já relaxa, pô, está tranquilo. Aí vem uma outra pessoa e fala, não, esse mês deram 500 mil defeitos. Então, o Six Sigma, ele surgiu nesse cenário. A empresa, ela queria melhorar seus índices,
considerando que o volume de produção é um volume alto, né? Considerando que as organizações produzem quantidades grandes de produtos. E aí, houve essa mudança de, ao invés de falar em percentual, falar em defeitos por milhão de oportunidades. Bom, eles chegaram a um número, olha, 6 sigma representa 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Então, quanto maior o nível sigma, menor a quantidade de defeitos e melhor o processo. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. A quantidade de defeitos, consequentemente, maior é o rendimento do processo. E, consequentemente, menores são os custos associados. Quando eu falo em rendimento do processo, né, o que vocês entendem? Olha, o Quanto menor o índice do processo, quanto menor o índice de defeitos, certo? Ou a quantidade de defeitos, maior é o rendimento do processo. Maior é a quantidade de produtos, né, que estão produzidos sem apresentar defeitos. Então, um processo com nível sigma 4, ele representa um processo com 6.210 defeitos por milhão, é o equivalente a um rendimento de 99,4%. Quer dizer, mas é só 0,6% de problemas. Mas as organizações hoje, organizações com volumes produtivos altos, isso pode chegar a representar 15% só. São números expressivos. As organizações que decidem implementar o Sigma como um padrão de excelência, né, um padrão a buscar reduzir desperdícios relacionados com problemas de qualidade. Tudo bem? Certo. Ok. Onde começou? Ele começou na Motorola, né? Então, começou lá, né, no final da década de 70, início da década de 80. Né? Ele começou como um programa de melhoria de processo, né? Eles fizeram experimentos para solucionar problemas utilizando estatística. E aí, em 87, a Motorola lançou o programa efetivamente com o nome de 6. Na década seguinte, depois do sucesso que o programa teve na Motorola, uma empresa chamada GE abraçou, e aí ele tomou uma dimensão bem maior. Por quê? Porque a Motorola era uma empresa que, na época, fazia produtos, né, eletrônicos. Já a GE é uma empresa grande, uma empresa vertical, uma empresa a turbina de avião. Então, eles transformaram um programa para ele se adequar a vários tipos de operações de manufatura. Então, isso deu uma cara gerencial bem forte. Mas ainda, o presidente, né, o CEO da empresa, né, Jack Welch, infelizmente ele faleceu, né, ele colocou uma situação. Ele começou a cobrar dos níveis gerenciais um entendimento estatístico dos processos para que os gestores realmente se aprofundassem nas técnicas de melhoria de processo, de redução de problemas. E ele colocou como critério para promoções. E aí isso transformou a empresa, que a empresa ela ficou com
digamos assim, criou-se um movimento onde todo mundo começou a estudar profundamente os processos para melhorar. Outras empresas aqui no Brasil já passaram. Para você, tem empresas que eu conheço que, se você quer ser diretor, você tem que ser um Black Belt certificado. Senão, você não é diretor daquela empresa. Se você quer ser um gerente, você tem que ser um Green Belt certificado. E por aí vai. E é uma estrutura onde não é só mais o pessoal da qualidade, da área da qualidade que está puxando, não. Toda a organização começou a puxar. E aí, esse foi o modelo, esse foi a metodologia que foi massificada na GE, uma metodologia chamada de DMAIC, ou DMAIC. Ela tem essas 5 fases: definir, medir, analisar, implementar melhorias, e controlar. A parte de definição é uma parte bem gerencial, mas as ferramentas estatísticas a gente utiliza em todas essas outras fases, principalmente começando aqui na fase de medição. Então, o que nós vamos falar no nosso o conteúdo pesado dessa disciplina de estatística aplicada ao Sigma está relacionado com medição. E quando nós falamos em medição, nós estamos falando de medir utilizando ferramentas estatísticas. Isso é um ponto fundamental do programa Sigma. Esse é o modelo do DMAIC, é uma metodologia de melhoria de processos, com essas 5 fases: definir, medir, analisar, implementar melhorias e controlar. Cada uma dessas fases com algumas particularidades, mas a abordagem do DMAIC é essa daqui, ou a abordagem do próprio Six Sigma. Quando nós identificamos um problema em um determinado processo, queremos melhorar, no programa Six Sigma, na visão do Six Sigma, nós temos que entender esse problema do ponto de vista prático e transformar ele em um problema descrito de forma estatística, para que a gente entenda estatisticamente, encontre a solução e passe para a solução prática. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é entender o problema de forma estatística e procurar encontrar a solução de forma estatística. Aqui eu falo um pouco sobre os principais membros do programa Six Sigma, Green Belt, Champion. Então, vamos lá, Salles, você que fez treinamento de Green Belt. Charles, Francisco Salles, Poliana e Camila. Camila, você pode fazer? Não, você só atuou teve só um treinamento na empresa, eu participei, não foi um curso de Green Belt. Ok. E você, querido, que entrou agora, o Enio, você tem alguma experiência com Six Sigma? Enio, está tentando falar aí. Desculpa, eu não ouvi. Bom, vamos ver se ele está mudo o telefone dele. Então, o perfil de uma pessoa com uma formação em Green Belt, experiência técnica, então tem que conhecer tecnicamente o processo que quer melhorar, tem que ser uma pessoa que seja respeitado pelos seus colegas, porque vai, no processo, implementar atividades de melhoria, tem que entender ferramentas básicas e ferramentas avançadas de estatística. Por quê? Porque ele tem que liderar times de projetos de melhoria, tem que orientar os membros do time, dar suporte para o Black Belt. Ele é uma pessoa mais graduado com formação
em Six Sigma. E, tipicamente, ele tem que dedicar uma quantidade de tempo para um projeto, não é? De metade do tempo dele está focado ali para resolver aquele projeto de melhoria. Ele tem aqui os papéis do Black Belt também e do Champion, que é um gestor organizacional. Ele tem um papel principal em definir quais são os projetos de melhoria que têm que ser feitos. Então, essa é a principal atribuição do Champion. Ele está numa posição de diretor, gerente sênior ou presidente para definir, né, os projetos de melhoria que têm que ser feitos. Esse Champion aí, hoje em dia, também pode ser chamado de sponsors? Muito bem. Sponsor, né, significa, traduzindo ao pé da letra, sponsor é patrocinador. Ok. Né? O Champion pode ser o sponsor? Pode. Mas vamos imaginar a seguinte situação. O diretor industrial determinou que você vai fazer um projeto de melhoria você trabalha muito bem na produção. Então, quem determina onde vai acontecer o projeto é o Champion. Aham. O projeto ele vai ser na produção. Então, quem é o responsável ali pela produção? Né? Quem é o sponsor? Quem é o responsável ali que vai te dar recursos para você trabalhar ali na produção? Né? Que vai liberar as pessoas para fazer o projeto de melhoria? Vai ser o gerente de produção ou um diretor mas o diretor industrial diz que o projeto vai acontecer lá, na produção. Mas não é o diretor industrial que vai alocar os recursos para aquele projeto acontecer. A quem que vai? Vai ser o gerente de produção. Então, o gerente vai ser o sponsor. Ah, tá. O Champion não necessariamente é o sponsor, mas pode ser. Porque pode ser que ele mesmo diga, não, eu já vou definir quem são as pessoas que vão trabalhar contigo, qual vai ser o tempo. Se a pessoa que define, ela dentro da estrutura organizacional, ela tem hierarquia, né? Tem uma posição hierárquica que ela pode decidir sobre aquilo, o Champion pode ser o sponsor, mas não necessariamente. Não necessariamente. Então, o sponsor é aquele que vai prover recursos para o projeto acontecer. Muito bem. Mas o importante é que os projetos de melhoria eles têm que acontecer de uma forma onde se olha qual é a melhor estratégia de negócio e você desdobra até você chegar no ponto do projeto. Então, muitas pessoas querem identificar, olhando aqui no processo produtivo, identificar uma oportunidade, diz, putz, eu quero fazer um projeto aqui. Mas esse projeto está relacionado aqui, família de produtos, e a qual estrutura, estratégia de negócio esse projeto está relacionado. Então, tem que ter esse alinhamento aqui. E quem que pode dar esse alinhamento? Alguém numa posição de diretoria, porque ele que está olhando o negócio. Chega, putz, quero fazer um projeto naquele produto ali. Não faz naquele não, porque daqui a 6 meses a gente vai descontar esse produto. Faz naquele outro que está começando agora. Então, os projetos eles têm que estar alinhados com a estratégia de negócio. Isso é muito importante. Por quê? Porque o projeto tem tempo de execução, e depois ele tem que trazer um retorno financeiro por outro tempo lá à frente. Então, sempre que se pensar no projeto de melhoria, tem que fazer esse alinhamento aí dos superiores,
se ele está alinhado com as metas e com as diretrizes. É a metodologia, ok, DMAIC. Ele está alinhado com a estrutura organizacional da empresa, diretores, gerentes, né, a estrutura organizacional da empresa. Essas pessoas, elas têm que ter formação, capacitação. E, né, um outro pilar dele é o uso de ferramentas estatísticas. Pô, Ricardo, eu quero implantar o programa Seis Sigma lá na empresa onde a gente trabalha. Ok. Esses 3 pilares, eles têm que ser desenvolvidos. Ok. Na nossa disciplina, nós vamos conhecer quais são algumas, né, das ferramentas estatísticas, né, que fazem parte deste pilar. Okay. E aí, ao longo, né, da pós-graduação de vocês, vocês vão vendo outras ferramentas, né, vão vendo um pouco da metodologia e vocês vão ser convidados a fazer um TCC relacionado com um projeto de melhoria. Tudo bem? Certo. Beleza. Então, vamos, né, à nossa primeira aula. Está todo mundo vendo aí? Não. Sim. Você, sim, estão vendo, né? Agora sim. Então, não, okay. Deu uma falhadinha. Então, vamos lá. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides, mas esse material, ele, na realidade, esses slides, eles são das notas de aula, material de cada uma das aulas que nós vamos cobrir. Então, meu nome, meu e-mail, mas vocês têm meu contato aí. Opa, deixa eu tirar daqui, eu vou colocar aqui. Então, na plataforma, vocês têm conteúdo aí de 4 aulas. A aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Nesse nosso encontro aqui, eu vou passar rapidamente sobre os conceitos da aula 1 e os conceitos da aula 2. Mas vocês precisam ler essas apostilas e fazer os exercícios. Porque no final de cada aula, né, tem alguns exercícios para vocês fazerem e para vocês fazerem o upload desses exercícios na plataforma. Tá? São os exercícios de entendimento, fixação do conteúdo, e cada um deles, a soma dos 4 exercícios da aula 1, 2, 3 e 4, vão compor a nota da disciplina de vocês. Tudo bem? Sim. Certo. Beleza. Muito bem, vamos lá. Algumas referências bibliográficas que estão lá no material. Né? E aí vamos para a aula 1. Né? Introdução, estatística descritiva e probabilidade. Gente, né? Aqui nós vamos falar de tipos de variáveis, vamos falar de estatística descritiva, probabilidade de distribuição e as principais distribuições de probabilidade. Será que eu consigo? Ótimo. Quando nós estamos dentro de em um projeto de melhoria ou numa iniciativa de melhoria, ou analisando um problema qualquer, o que nós queremos fazer, a coisa mais importante é tomar uma decisão. Quando alguém chega para a gente e fala, olha, o processo não está funcionando direito. Você quer ir lá, entender, tomar uma decisão
de uma ação que tem que ser feita e colocar o processo nos trilhos novamente. Só que, quando nós vamos fazer isso, nós não temos conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que coletar alguma amostra de algum tipo de dado, transformar isso em informação, para que nós possamos fazer alguma inferência sobre o todo. E nós temos que fazer isso rápido, porque o processo está rodando, né? Os produtos estão sendo produzidos e, né, quanto mais tempo nós demorarmos para entender e tomar uma ação, mais defeitos vão, né, estar sendo gerados. Né? Então, o melhor julgamento, o julgamento mais adequado, é aquele julgamento que é tomado quando se tem conhecimento, quando se tem a compreensão do que está realmente acontecendo. A abordagem do Seis Sigma é uma abordagem onde nós temos uma estrutura que possa coletar dados, que nós possamos, utilizando, né, o nosso conhecimento em estatística, transformar esses dados em informação. E aí, com base nessas informações, a gente consiga entender e julgar adequadamente. Por quê? Porque se nós ficarmos olhando só para os dados, a gente não consegue. Quem aqui assistiu Matrix? O filme Matrix. Eu assisti. E aí, o que aparece lá? O pessoal está lá naquela telinha verde, lá, né? Olhando aqueles números subindo, subindo, subindo e subindo. Aí, de repente, olha, você está vendo isso daqui? Cara, isso é ficção científica. Ninguém consegue ver olhando um monte de númerozinhos subindo. Ninguém fez. Vocês já se fizeram essa pergunta quando está assistindo o filme? Quando a gente vê aquela imagem, né, ele está enxergando alguma coisa que ele sabia, né? Mas eu não vejo nada. Exatamente. Aquilo ali é uma licença poética, é uma ficção. Né? Nós, seres humanos, a gente não consegue identificar padrões olhando para números. Se a gente ficar olhando para os números, a gente vai continuar olhando. A gente não vai conseguir identificar. O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esses números e resumir eles de alguma forma. Seja num gráfico, seja numa pizza, num gráfico de linha, num histograma. A gente tem que, ou num resumo, né, estatístico, a gente tem que resumir a informação de alguma forma. Porque se ficar só olhando. Alguém já pegou uma tabela no Excel e ficar olhando para aqueles números? Não, agora eu vou olhar aqui só para os números e eu vou entender o que está acontecendo. É meio difícil, né? Meio difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que, de alguma forma, representar os números em um formato que nós consigamos entender. Isso eu chamo de estatística aplicada para se obter conhecimento. Né? E é a estatística aplicada que o próprio programa Seis Sigma também lança a mão. Muito bem. Só que, vamos voltar um pouquinho. Quando nós falamos em dados para transformar em informação, a primeira pergunta que a gente faz é: quais são as variáveis e os tipos de dados que existem quando nós estamos querendo analisar? Quando nós falamos em dados, existem dois tipos: dados quantitativos e dados qualitativos. O que é um dado qualitativo? Ele é um dado numérico,
aqui nós estamos falando de tudo que a gente consegue representar de forma numérica. É um dado qualitativo onde eu posso dar nomes ou ordenar. Como, por exemplo, né, a gente pode dar nomes, né, masculino, feminino, né, mamífero, herbívoro, invertebrado, vertebrado. Né? A gente está nomeando aqui. E aí eu posso simplesmente convencionar. Olha, masculino é 1, feminino é 2, mamífero é 3. Né? Nós estamos simplesmente representando uma informação qualitativa, que é do tipo nominal, e eu representar por um número. Mas ele pode ser também do tipo ordinal. O que é um ordinal? São números que eu posso representar, mas eles têm sequência. Por exemplo, primavera, verão, outono e inverno. Tem uma sequência, não é? Eu posso ter um inverno antes do outono? Não. Então, ou segunda, terça, quarta, quinta. Existe uma ordem com que eles se apresentam. Não posso colocar terça-feira antes da segunda. Então, dados qualitativos que podem ser, né, que são ordenados, nós podemos representar. Assim, né, mas eles têm uma sequência. E aí tem um outro tipo de dados, que são os dados quantitativos, aqueles que nós podemos medir. Né? Por exemplo, né, temperatura. Temperatura nós medimos. Pressão, comprimento. Me dá um outro exemplo aqui. Fala aí. Vamos lá. Camila, fala um dado quantitativo aqui. Tipo, diâmetro. Diâmetro, ok. Poliana. Poliana está em mute. RPM. RPM, rotações por minuto. Né? Fala aí um. Peso, comprimento. Peso. Fala, Poliana, agora, você voltou. Eu não consigo pensar em nada. Eu ia falar peso. Quer falar peso também? Tu trabalhas com o quê? Pode ser valores também. Valores? Como assim valores? Valores de preço. Preço? Tá aí, pode Preço. ser. Preço pode ser um dado contínuo. Pode ser um dado quantitativo, contínuo. Isso. Mas existem dados quantitativos que nós chamamos de dados discretos. Como, por exemplo, dados discretos, como, por exemplo, quantidade de produtos. Qual é a diferença quando eu estou computando quantidade de produtos para, por exemplo, temperatura? Fala aí. Não dá para ter um produto e meio, né? Não dá para ter um produto e meio. Muito bem. É isso aí. Então, dados discretos, eles têm essa característica. Né? Eles são números inteiros. Dados contínuos, o próprio nome diz, né? Eles podem assumir valores, né? Valores quebrados. Né? E aí, essa diferença faz com que, quando a gente vai analisar esses dados, o formato deles seja ligeiramente diferente. Então, é muito importante se ele é quantitativo ou qualitativo. Tá? Mas, de uma forma ou de outra,
né, nós temos que ter a capacidade de conseguir medir. Né? Às vezes as pessoas falam, não, mas aquela característica ela é qualitativa, eu não consigo medir. Epa! Tá? Somente por ela ser qualitativa não quer dizer que ela não pode ser medida. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos iniciando uma análise é descrever estatisticamente aqueles dados, ou, né, melhor, né, fazer uma estatística descritiva. Bom, agora nós estamos nesse momento falando do caso, de um daqueles 4 casos. Nós estamos falando de dados contínuos. Tá? O primeiro caso aqui, dados contínuos. Quando você está analisando dados contínuos, que são dados como, por exemplo, de temperatura, comprimento, pressão, valores, peso, né? Na realidade, a maioria dos processos em ambientes industriais, né, é cheio de dados contínuos. Né? A maioria dos indicadores de qualidade dos processos industriais são dados contínuos. Então, a forma mais simples de resumir dados contínuos é através de 2 indicadores. Um indicador de posição e um indicador de variabilidade. Um indicador de posição mais comum é chamado de média. E o indicador de variabilidade mais comum é chamado de desvio padrão. Por isso que, no programa Seis Sigma, quando nós falamos em medir dados contínuos, o que nós queremos dizer é calcule a média e o desvio padrão. Por quê? Porque esses 2 indicadores, média e desvio padrão, nos fazem entender o formato daqueles dados. Por exemplo, se a gente estivesse aqui olhando para esses dados, aí eu pergunto para vocês, olhando para os dados, me diga qual é a média. Vocês vão conseguir? Simplesmente olhando? Não. Não, é meio difícil, né? Meio difícil. Tá? A gente tem que lançar a mão aí de uma técnica matemática, usar o Excel e calcular a média. Né? Então, agora, se nós olharmos para o gráfico, já dá para ter uma noção de onde eles estão se concentrando. Né? Então, esse gráfico aqui, ele está mostrando para a gente que o número, né, aqui esse gráfico aqui é de número de reparos por dia, né, em um determinado período. Então, aconteceu aí uma vez ter um reparo por dia, 2 vezes 2 reparos por dia, 7 vezes aconteceram 3 reparos por dia, 10 vezes aconteceram 4 reparos por dia, e assim sucessivamente. Então, a gente olhando aqui, a gente fala, ó, a maior concentração está aqui, né? 9 e 10 reparos, 4 e 5 reparos por dia. A maior incidência. A maior parte dos dias, a quantidade de reparo ficou aqui, entre 4 e 5. Então, teve dia que eu tive que reparar 10 produtos? Sim, mas foi uma quantidade menor. Teve um dia que chegou até a 13, mas é uma quantidade bem menor. A média está aqui, entre 4 e 5. Que é o que a gente vê aqui, né? 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, vê aqui. 3, tem um monte. Então, a média, olha só, está dando 6. Está dando 6, está bem aqui.
A média está aí. Por que eu olho aqui e eu vejo, né, 4,5 aqui no pico, e quando eu calculo a média, ela me diz que a média é 6? Quem consegue explicar isso? Está todo mundo aí? Por causa dos outros dias que não deram muitas ocorrências, né? Então, vai trazer a média lá para baixo. Não tem outra explicação. Se eu tenho um dia de pico de 10 e outro dia eu tenho 1, quando for tirar a média disso daí, vai ficar lá embaixo, né? Mas olha para esse gráfico aqui. Olha para o gráfico. Fala. Esse gráfico, o senhor está perguntando para a gente ver esses números em cima dessa forma da média, é isso? Pergunta que eu fiz. Olha para o gráfico. Né? 4 e 5 reparos por dia é o que está aqui no pico desse gráfico. A média está aqui em 6. Por que? Sim, no sexto dia, né? Por que isso acontece? Então, se a gente olhar aqui, o gráfico, né, ele está fazendo isso aqui. Assim. Uma tendência, né? Uma tendência? Não. Isso é um gráfico de distribuição. O pico, ele está aqui, não é? Ele está aqui. Mas a média é essa daqui. Por quê? Porque a média, gente, ela representa, assim, a metade da distribuição. Tá? A média, ela representa a metade da distribuição. A média é se a gente pega a distribuição e corta ela no meio, onde eu vou ter 50% aqui e 50% do... e 50% aqui. De 7 ao dia 13, né? Dia 7 ao dia 13. Meus 50 está terrível, né? Então, aqui a gente tem uma concentração, né? É como, a gente pega e é como se fosse a área, entendeu? Essa área, essa aqui é a metade da área e a outra metade da área. A média, ela representa isso. O ponto, se a gente fosse dividir no meio, até um ponto, como é que eu divido ele no meio? Eu divido ele no meio, se for aqui. A média, ela tem essa característica. Quando que a média vai ser exatamente no centro? Quando a distribuição for simétrica. Quando ela for bem bonitinha, assim. Bem simétrica. Aí a média vai estar bem no meio. Isso é uma reta, tá? Vocês estão vendo uma reta. Desenhar com esse mouse aqui é meio... Então, essa é uma informação. Né? Essa é uma informação. A média aritmética. Ele é o ponto onde a gente divide a distribuição no meio. Uma outra informação é chamada de mediana. O que é a mediana? A mediana, ela não leva tanto em consideração valores que estão no extremo. Esses valores aqui no extremo. A mediana, ela olha para os números, ordena esses números, tá? E acha qual é o número que está bem no meio. Tá? No caso, o número que está bem no meio aqui é o 5. É o 5. São quantos números aqui? São 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 6, 57 a amostra. 57 Como? tamanho da amostra. 57. 57. Né? Então, 57 vai ter
57, 26, 27, 28? 28. 28 Exatamente. para o outro, né? Isso. Então, tem 28 números, um número no centro e mais 28 para cima. Então, o número que está na posição 29 é esse cara aqui, é o 5. Ele é a mediana. É uma medida também de posição central. Um outro indicador é chamado moda. Moda é o número que mais se repete. Nesse exemplo aqui, o número que mais se repete é o 4. Então, a gente tem a média é 6, a mediana é 5 e a moda é 4. São 3 informações relacionadas com a posição central. Pô, Ricardo, qual eu uso? Depende do que você está analisando. Normalmente, a gente usa a média. Mas tem situações onde o número que mais se repete é uma informação, ou o número na posição central, que é a mediana, é uma informação a ser usada. Tá? A média é o ponto na posição central. A mediana é o valor central. E a moda é o valor mais frequente. Pô, mas, e se... como é que eu vou bater o olho aqui, tá, e encontrar esses números? Olha, você não precisa, né? Nós podemos utilizar o próprio Excel para nos ajudar. Deixa eu sair daqui e compartilhar com vocês a tela do Excel. Então, aqui estão os dados. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Muito Sim. bem. Não, muito bem. Então, o Excel, ele tem uma função chamada... Está escondido aqui. Deixa eu tirar isso. Análise de dados. Está vendo aqui? Então, anota aí, nas anotações de vocês, função análise de dados do Excel. A função análise de dados do Excel, quando você clica aqui, ele abre essa janelinha aqui, estatística descritiva. E a estatística descritiva nos dá todas essas informações. Só que, para você usar, os números eles não podem estar assim, em forma de tabela. Tá? Eles têm que estar em forma de uma coluna. Então, você tem que colocar os números em forma de uma coluna. Então, quando eles estão aqui em forma de coluna, você vai aqui, análise de dados, tem aqui uma série de ferramentas, né? Vamos usar a estatística descritiva. Você clica, ele pede para você marcar quais são os dados que você quer fazer estatística descritiva. Você marca aqui, resumo estatístico. E aí você clica em OK. Eu já cliquei, então eu vou cancelar. E aí ele te traz aqui um resumo. Um resumo com informação média, mediana e a moda. Não me pergunte por que o Excel chama de modo. Tá? Então, média 6, mediana 5
e a moda 4. É o valor mais frequente. Tá? Então, quando vocês estiverem analisando dados, né, contínuos, a primeira coisa que vocês têm que se perguntar é qual é a média, ou qual é a medida de posição central, e a média é a que a gente mais utiliza. E aí você pode ou usar a própria função. Eu não quero fazer assim, eu quero utilizar, quero fazer direto. Pode fazer direto. O Excel, ele tem essas funções, né? Tem média, mediana, MED, é a mediana. E a moda. Modo. E a moda. Você pode usar a função do Excel média, mediana e moda. Média. E são as funções do Excel que trazem esses valores. Vou tirar o compartilhamento e vou voltar lá para os slides. Muito bem. Como é que estamos, hein? Perguntas? Está tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Comendo um biscoitinho aqui. Agora, essa é a metade da informação. Como eu falei para vocês, com a estatística descritiva, a gente tem que entender a posição central, entender como é que está a variabilidade. Para entender variabilidade, nós podemos calcular o desvio padrão, variância ou desvio padrão. Normalmente a gente calcula o desvio padrão. Essa aqui é a fórmula matemática do desvio padrão de população e desvio padrão de amostra. Normalmente nós trabalhamos com essa daqui, desvio padrão de amostra. Ainda bem que a gente não precisa fazer as contas na mão. A gente pode lançar a mão do próprio Excel para fazer os cálculos para a gente. A grande questão é que o que é o desvio padrão? O que é essa medida de variabilidade? O desvio padrão, ele é a média de todos os desvios dos dados em torno da média. Então, imagina essa sequência de dados aqui. 12, 8, 9, 13, 7, 9, 7, 5, 14 e 6. A média dá 9. A diferença de um determinado ponto para a média, a gente calcula. Então, o 12, ele está mais 3 pontos acima de 9. O 8, ele está menos 1 acima de 9. O 9 está 0. O 13, ele está mais 4 acima de 9. E assim a gente calcula todos os desvios em torno da posição central. Se a gente somar eles, dá 0. Mas, se a gente elevar eles ao quadrado e somar depois, dá 84. Então, um artifício matemático que foi criado para se calcular o desvio padrão foi esse. Olha, se eu tentar fazer uma média aqui, não vai funcionar, porque vai dar 0. Então, primeiro a gente eleva ao quadrado e depois soma. Bom, como a gente elevou ao quadrado, eu tiro a média
e depois eu tiro a raiz quadrada, 2,9. Então, o desvio padrão é a média de todas as diferenças dos números com relação à média. Quanto mais próximos os números estiverem da média, menor vai ser o desvio padrão. Quanto mais afastados os números estiverem da média, maior vai ser o desvio padrão. O algoritmo que foi construído foi assim. Calcula as diferenças, eleva ao quadrado, soma, tira a média e depois tira a raiz quadrada. E aí, nós chegamos no desvio padrão. O que o desvio padrão representa? Ele representa o quanto concentrados os números estão ou afastados em torno da média. E aí, com esses dois indicadores, eu vou botar aqui. Com esses dois indicadores, média, DU, média e desvio padrão, a gente consegue resumir um grupo de dados contínuos. Sabendo a média, sabendo o desvio padrão, a gente resume. Por quê? Porque a gente pode ter dois dados com médias diferentes, mas o mesmo desvio padrão. Ou a gente pode ter dois grupos de dados com desvios padrão diferentes, mas a mesma média. A gente vai ter dois grupos com a mesma média, com o mesmo desvio padrão. Então, a forma de resumir estatisticamente um grupo de dados, utilizando a média e o desvio padrão. Muito bem. Aí vocês vão ver lá na apostila, né, essa parte aqui de nomenclatura, né, desvio padrão da população a gente chama de MI, desvio padrão da média da população a gente chama de MI, média da amostra a gente chama de X-bar, desvio padrão da população a gente chama de sigma, desvio padrão da amostra a gente chama de S. É só uma questão de nomenclatura. Bom, mas aí como é que a gente representa isso? Como é que nós representamos, né, graficamente? Lembra quando eu desenhei aqui, né, que gráfico é esse? Vamos lá. Está todo mundo comendo biscoitinho, né? Por isso que botou no mute também? Estou por aqui. Que gráfico é esse, Salles? Pareto, né? Pareto de colunas. Você está me dizendo que isso aqui é um Pareto. Marlon está aí? Marlon, Não estou vendo. qualidade. Quem concorda com o gráfico de distribuição. É um gráfico de distribuição. Gráfico de distribuição. Está melhor. Está melhor. O áudio, professor, tem aluno comentando sobre o áudio, mas eu estou ouvindo perfeitamente, tá bom? É. Vai ficar assim. Aí vai demorar um pouquinho, dependendo da reunião. Vai gravar numa parte aí. Muito bem. Quem mais me ajuda aí? Mas você nem quieto, não? Rapaz, eu não... Ficou o áudio aberto aí da... De alguém, né? Não ficou tem áudio. edição, não. Esse aí natura. Acho que é da pessoa daí da Ana aí, que tá aberto aí. Não. Oi. Ah, é. Da Brenda? Teu áudio. O Tino, esse Tino é terrível, ele não para de falar. É a voz dele mesmo. Isso, é porque a gente está todo mundo junto aqui na mesma sala, mas eu vou tirar meu áudio, tá bom? Para que ele não interrompa vocês, desculpa. Não, tudo bem, a gente fala brincando. Muito bem.
É um gráfico de distribuição? Quem falou foi o Marco, né? Sim, é um gráfico de distribuição. Sim. É um Pareto? Não, Salles, não é um Pareto. Não é um Pareto. É um gráfico de barras? Sim, é um gráfico de barras. Tá? Gráfico de barras é diferente de Pareto. Tá? Um gráfico de barras que mostra o formato da distribuição, né? Então, um gráfico de barras mostrando o formato da distribuição, tá? É chamado de histograma, que é esse cidadão aqui. Tá? O Pareto ele é um gráfico de barras, mas o Pareto ele mostra os dados os dados agrupados de forma decrescente. São colunas do maior para o menor. E o Pareto, normalmente ele é utilizado para... Deixa eu voltar aqui. Para dados qualitativos. Para dados qualitativos, a gente normalmente usa o Pareto. Para dados quantitativos, a gente usa o histograma. Qual é a diferença? É que no histograma, o que a gente tem aqui é como se fosse uma régua. Tem 1, 2, 3, tem uma régua. E aqui nesse eixo aqui a gente tem a quantidade. Então aqui, ó, um concerto por dia. Quantas ocorrências? 1. 2 concertos por dia. Quantas ocorrências? 2. E o que a gente faz aqui, né, o desenho que a gente faz aqui, né, é o que a gente chama de o formato da distribuição. Formato da distribuição. Então, esse daqui é o formato da distribuição. Então, o histograma é uma ferramenta gráfica para nos dar uma ideia do formato da distribuição. Como é que a gente constrói um histograma? A gente vai contar as ocorrências em cada uma dessas faixas de valores que nós estamos querendo analisar. E colocar isso de forma gráfica. Muito bem. Tá? Então, um outro ponto, depois de entender a média e o desvio padrão, é entender como é o formato da distribuição. E aí, o formato da distribuição a gente entende fazendo um histograma dos dados. Bom, quais são os formatos de distribuição mais comuns? Então, quais são os formatos de distribuição mais comuns? Vamos imaginar um lançamento de dados. Qual é a probabilidade de ocorrência do resultado ser igual a 1? 1/6. Qual é a probabilidade de ocorrência do resultado ser igual a 2? 1/6 também. Qual é a probabilidade de ocorrência de qualquer um dos resultados? 1/6. Então, a distribuição de probabilidades de ocorrência do lançamento de um dado tem esse formato aqui. Esse formato é um formato de uma distribuição uniforme. Ela é diferente daquele outro que a gente viu que era assim. Isso daqui é uniforme.
Então, para esse tipo de evento, o formato da distribuição é uniforme. Ah, ok, cara, beleza, valeu, entendi. Vamos ver então, quais são os dois tipos de dados que a gente tem. Dados contínuos e dados discretos. Dados contínuos, eles obedecem uma distribuição contínua. E qual é a distribuição contínua mais comum? É a distribuição normal. Fala aí lembra para mim um dado contínuo que vocês falaram lá atrás, naquele outro slide lá? Quem lembra? Comprimento, pressão, Comprimento, temperatura. pressão, RPM. isso, temperatura, RPM, peso, né? Valores, né, que vocês falaram. Então, quando nós estamos medindo características assim, né, nós vamos calcular média, nós vamos calcular desvio padrão e nós vamos fazer um histograma para ver o formato da distribuição. E o que a gente espera? A gente espera ver uma distribuição normal. Como esse histograma que a gente viu aqui. Deve ser. Esse histograma aqui. Ele parece o formato de uma distribuição normal. Parece. Ele não é exatamente igual, por quê? Porque aqui no meio, né, não tem nada. Não tem nada. Porque esses dados aqui, eles são dados discretos. Né? Eles são dados discretos. Deixa eu voltar. Então, quando nós estamos analisando dados contínuos, a gente espera ver uma distribuição normal. Dados discretos, eles obedecem a uma distribuição binomial ou uma distribuição de Poisson. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas três distribuições aqui. Normal, binomial e Poisson. A distribuição normal, ela está focada normalmente em atividades onde a gente tem uma meta. Uma meta. Como vocês falaram lá, é um comprimento, é um RPM, a gente tem uma referência, tem uma especificação. E aí, ao longo do tempo, os resultados eles vão se acumulando em torno dessa especificação. E aí a gente vê o formato da distribuição normal. E essas são as características dela. As características dessa distribuição normal. Média, desvio padrão, por aí vai. Então, aqui, a gente tem nesses slides algumas informações do tipo, olha, quais são as essa daqui é a função da distribuição normal. Se eu quiser calcular um valor aqui, até esse ponto dessa distribuição, se nós quisermos calcular essa área aqui, todas essas informações, elas são, do ponto de vista matemático, hoje, muito mais fáceis da gente responder. Por quê? Porque nós temos o Excel, ele é uma ótima ferramenta estatística. Então, vamos ver um exemplo. Olha, eu quero saber qual é
probabilidade de que um determinado produto esteja dentro dos limites de especificação. Olha, a especificação ele não pode ser menor do que 48 e não pode ser maior do que 55. Mas a gente foi lá no processo, pegou uma amostra, e a amostra está com a média 50 e o desvio padrão 2. Isso aqui é uma notação, uma forma de escrever. Tá? Então, N significa distribuição normal. O primeiro número é a média. E o segundo é o desvio padrão. E ele parece com um doisinho aqui em cima, porque se eu elevar ao quadrado, eu vou ter a variância. O desvio padrão, 2. Ok, então se os dados estão de acordo com uma distribuição normal, com uma média 50, um desvio padrão 2, eu posso entender de forma resumida. Ok, a minha especificação é 48, limite inferior, o meu limite superior é 55, na média está ok, né? Na média, a média está 50. Tá? Mas, se o desvio padrão é 2, eu vou ter produtos abaixo desse ponto e eu vou ter produtos acima desse ponto. Por quê? Porque eu conheço o formato da distribuição normal. Então, a probabilidade de ter produtos abaixo de 48 é de 16%. De onde eu tirei esse número? Utilizando o Excel. Então, lá na apostila de vocês, tem como fazer, né? Tem lá um exemplo de como achar a probabilidade no Excel, usando essa função aqui, dist-norm, né? É a distribuição normal. Você coloca a média, o padrão, o valor, o ponto onde você quer fazer o cálculo, né? Eu quero fazer um cálculo aqui até 48. Eu vou escrever aqui 48. A média é 50, eu escrevo aqui 50. O desvio padrão é 2. E eu quero que ele me calcule o valor acumulado até esse ponto. Aí ele calcula e te dá o valor, né? 0,1586. Por que ele está dando 49? Ah, não, porque ele está somando os dois, né? 1586 é essa área aqui. Ah, se eu quiser saber acima de 55, esse 0,0062. O Excel ele sempre vai te dar um valor a 0,15, 0,84, de tal sorte que a soma total aqui seja igual a 1. Muito bem, pessoal. A gente já está aqui há quase 2 horas conversando e eu estou abordando aqui, eu estou falando para vocês aqui essa parte aqui da aula 1, medidas de posição, distribuições de probabilidade, nós estamos aqui na distribuição normal. Demorou um pouquinho porque eu falei um pouquinho da introdução de 6 sigma. Agora eu quero ouvir de vocês. Como é que está o ritmo aí? Para mim tá tranquilo, professor. Da minha parte é porque eu cheguei um pouquinho mais tarde, né? Mas eu vou acompanhar, mas até agora está tudo ok. Tudo ok, né? Dúvida. Muito bem. Então eu vou aqui para, cadê você? Voltar para cá. Deixa eu... Então aqui, vocês estão vendo aqui?
Ainda não. Ainda não, né? Então, deixa eu ir. Ah, agora. Tá. Então, foi o Marlon que chegou agora, né? Quer dizer que chegou um pouquinho depois, né? Na verdade, professor, mestre, eu cheguei depois porque eu acabei vendo o e-mail depois que o Francisco me avisou que eu estava no trabalho e eu não vi o e-mail. Não, calma, tudo me bem. avisou, eu entrei. Tá bom? Né? Não, sem problemas. Eu não estou pedindo para você se justificar, né? Eu só queria ver que estava perguntando em que ponto que você chegou. A gente falou aqui da apresentação, né? Entrou aqui na aula 1, né? E tudo que nós estamos falando aqui, ele está nesse ponto aqui, as notas da aula 1. Tudo bem. Vocês vão entrar aqui nas notas da aula 1 e vocês vão ver a apostila. Aí você vai aqui, clica aqui, baixar o arquivo. Aí vai baixar o arquivo da apostila. Vocês estão vendo aí? Estatística aplicada ao Seis Sigma? Sim. Sim, tá aqui. Tá. E aí tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui, olha, que a gente falou média, moda, resumo gráfico. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Tá tudo aqui. Tipo de variáveis e os dados gerados. Aquela explicação, classificação de tipos de dados. Né? O que é estatística descritiva, medida de posição da média. Né? Da população a gente chama de MI, da amostra a gente chama de X barra. Então, está tudo aqui. Aqueles dados, como a gente chegou nos números. Então, a apostila, ela está bem didática, está bem tranquila para vocês irem lendo ela. Tá? São conceitos iniciais bem simples, assim, bem tranquilos nessa parte introdutória. Tá? Depois de cada PDF aqui das notas de aula, o que a gente tem aqui no final? A gente tem aqui a distribuição de probabilidades, explicando os parâmetros, Mi, Sigma, aquele exercício, aquele exemplo que eu estava falando para vocês, como resolver o exemplo de forma matemática, e como resolver o exemplo utilizando a função do Excel, a dist-norm, usando a função do Excel aqui. Então, no Excel há uma função que permite o cálculo da probabilidade acumulada. A gente fala um pouco de distribuição normal padronizada e das outras distribuições. Chegando no final dessa pequena apostila aqui, eu coloquei uma lista de exercícios propostos para vocês. Vocês precisam resolver, no mínimo, até o exercício número 5. E aí, lá na plataforma, né, cadê aqui? Lá na plataforma, né, tem esses exercícios também aqui, a primeira lista de exercícios. Aqui na plataforma, os exercícios. Mas eles estão no PDF que vocês vão baixar. Aí vocês vão resolver e vocês vão fazer o upload aqui da lista de exercícios. Okay? A mesma coisa vocês vão fazer para a aula 2, que eu estava explicando. Na aula 2 tem um videozinho, que eu faço a introdução, notas de aula 2. Vou entrar aqui, baixar o PDF, a segunda parte. Vamos falar teorema do limite central, vocês vão lendo, vou falar das métricas do Seis Sigma, de capabilidade, onde nasceu o Seis Sigma, aqui um pouquinho de história, capabilidade de processos,
como calcular CP, CPK, nível sigma, tá? Nível sigma baseado em defeitos, tá? O rendimento da primeira vez, né, também chamado de FPY, como a gente calcula o FPY. Algumas empresas, inclusive, usam ele como indicador. E aí, no final, uns exercíciozinhos, né, sobre esse conteúdo da aula 2. Aí vocês vão voltar aqui e vai fazer o upload dos exercícios da aula 2. E a gente conclui essa primeira parte da disciplina nesse formato. Aí vocês têm a aula 3, a aula 4 e a gente tem o nosso segundo encontro. Pô, se ficar com dúvida, manda mensagem para mim. E aí a gente vai conversando. Eu fiz essa pequena introdução aqui, né, da aula 1, que era porque aí vocês vão, quando vocês forem ler agora a apostila, vocês vão se lembrar do que a gente conversou, e a sequência é toda a sequência que está lá na apostila de vocês. Tudo bem? Certo. Beleza. Então, como Tudo bem. já são 9 horas, a gente já está aqui há 2 horas desse encontro, acho bom a gente dar uma paradinha, porque senão já começa a ficar improdutivo. Falem aí, como é que está sendo essa experiência aí, de uma aula online? Qual é o maior desafio? O maior desafio é a concentração. Tem que estar concentrado e manter o foco. Exatamente. Por isso que é interessante vocês darem uma lida no material, né? E aí, quando a gente se encontrar, ser mais um bate-papo, né? E a gente, né, vai conseguir se manter mais atento. Né? Justamente, para poder ter interação, né, no conteúdo. Isso. Como nesse nosso primeiro vocês não viram o material com antecedência, aí eu acabei, né, entrando um pouco e falando um pouco, né, do material, para quebrar um pouco o gelo. Né? Mas aí a gente vamos fazer um combinado, né? Um combinado que vocês vão, né, ler o material e aí a gente vai se encontrar para ter um bate-papo mais dinâmico. Tudo bem? Beleza. Certo. Combinado. Então, tá bom. Só reforçando isso que o professor falou, o material está à disposição de vocês, tá bom? Então, vocês montam como vocês querem estudar, o horário que vocês querem estudar, mas se atentem mesmo ao material que foi produzido com muito carinho, com muito esforço, tá bom? A gente está aqui disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Utilizem as nossas redes sociais para tirar dúvida, nossos e-mails, tá bom? Telefone. E aí, bons estudos para vocês. Essa aula vai ficar gravada, tá bom? Já está sendo gravada, né? Daqui a pouco eu vou finalizar com essas últimas palavras do professor Ricardo Moura, né? E ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Só uma pergunta. Beleza. Tá ok. Uma pergunta. Se o material não estiver lá no meu perfil, falo com vocês? Isso. Você pode me mandar um e-mail melhor com as suas informações, né? Para que eu possa verificar direitinho, saber se é alguma questão de acesso, ou então só ter que te matricular na turma, para eu poder acompanhar melhor essa situação, tá bom? Pois é, porque eu acho que eu cheguei a ver a aula do Vicente, aí depois já chegou outra aula, que ainda vai ser semana que vem, mas eu não vi essa de estatística aplicada lá no meu perfil. Entendi. Tá bom, então tu formaliza isso para mim via e-mail, por favor, para eu poder acompanhar melhor, e a gente vai mantendo esse contato, tá bom? Tá bom, eu vou dar uma olhada no perfil de novo hoje e ver se tá lá. Certo. Mais alguma coisa a dizer, prof? Então é isso, gente. Né? Vamos fazer desse limão uma limonada, né? Tá bom? Tá bom, então. Tá Obrigado. ok. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Boa noite a agradece. todos, tá? Boa noite. Obrigada, prof. Excelente aula. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.